Fala, bombeiro civil! Você sabe o que eu tô fazendo aqui? Uma loucura, né? Mas não tem perigo não, o galão tá vazio. O único perigo aqui, acho que foi esse desenho. Mas o que eu tô executando aqui é um trabalho a quente, que o bombeiro civil vai se deparar corriqueiramente no exercício de suas funções. Em áreas perigosas, próximos a produtos inflamáveis, combustíveis. E aí, você está preparado para analisar essa série de fatores de perigo aqui, em uma grande escala, obviamente? Então vem comigo, que o vídeo de hoje, no BPC na Prática, é trabalho a quente. Fala, guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos ao canal BPC na Prática. E depois dessa produção quase hollywoodiana com efeitos especiais, hoje nós estamos aqui para falar de trabalho a quente. O que o bombeiro civil tem a ver com trabalhos a quente numa planta? E antes da gente continuar, eu quero te lembrar aqui de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Segue a gente nas redes sociais, se gostar, dá aquele like no vídeo, compartilha para os colegas que precisam aprender um pouco mais sobre esse e vários outros assuntos que a gente vai tratar aqui no nosso canal. Eu sou bombeiro civil, técnico de segurança do trabalho Veres, à sua disposição. Bom, pessoal, a norma regulamentadora que trata o trabalho a quente é a NR34. Ela diz que trabalho a quente é toda atividade capaz de gerar ignição através de aquecimento, centelha ou chamas. Centelha é aquelas faíscas que são geradas comumente aí pela esmerilhadeira, pela lixadeira, como vocês viram no começo do vídeo. E os materiais mais comuns utilizados na execução de trabalho a quente são justamente estes: esmerilhadeira, lixadeira, maçarico, máquina de solda. O trabalho a quente ele pode ser executado em qualquer lugar, áreas comuns e áreas classificadas. Eu vou fazer um vídeo mais específico falando de áreas classificadas, mas de forma bem resumida, a área classificada é toda aquela área com risco de incêndio ou explosão. Exemplo, parque de tanques de etanol, pátios de biomassa, esteiras de bagaço, qualquer lugar que tenha um grande acúmulo de material combustível e inflamável. Tá, mas aonde o bombeiro civil se enquadra em toda essa atividade? Já que o bombeiro civil não faz solda, não utiliza lixadeira, esmerilhadeira. A NBR 14.608, que trata da profissão bombeiro civil, deixa claro que a função do bombeiro civil é proteger a vida e o patrimônio. E caso algo aconteça, reduzir os danos à sociedade e ao meio ambiente. Então eu sempre digo que a melhor maneira de combater o incêndio é evitando que ele aconteça, é prevenindo o incêndio. E as empresas, em sua maioria, vêm adotando o bombeiro profissional civil como o profissional responsável pela análise, liberação e acompanhamento de atividades com riscos críticos. O que são riscos críticos? São riscos com grande potencial à vida e ao patrimônio, como a própria NBR 14.608 cita. Riscos dos quais as consequências podem gerar um grande prejuízo financeiro, um grande prejuízo à saúde ou ao meio ambiente, ou até mesmo diretamente ao óbito. Isso trata do trabalho a quente, principalmente em áreas classificadas. Mas, de forma geral, o bombeiro civil tem como responsabilidade analisar e liberar a atividade de trabalho a quente em todas as áreas. Áreas de menor risco, algumas empresas adotam os técnicos de segurança ou brigadistas preparados para que faça essa análise. Qual é a vantagem do bombeiro civil? Analisar, liberar e acompanhar a atividade de trabalho a quente. Para que um trabalho a quente seja executado, é necessário levantar todos os perigos e riscos da atividade. Mas também é necessário que todas as medidas de prevenção sejam cumpridas. E caso não sejam cumpridas ou sejam insuficientes, a ocorrência, o incêndio, a explosão vai acontecer. E ninguém melhor para combater esse incêndio do que quem já tem previamente analisado os perigos e riscos daquela atividade. E como é função também do bombeiro civil combater o sinistro, sabendo os perigos e riscos daquela atividade com base na cinemática da ocorrência, ele vai estar um passo à frente, aumentando a possibilidade de eficiência de combate. Durante a análise do trabalho a quente, diversos fatores devem ser considerados. Primeiramente, o local em que aquele trabalho vai ser executado.
Se é uma área com um grande risco de incêndio e explosão, a primeira opção é executar o trabalho a quente fora daquela área, se houver possibilidade. Exemplo, vamos encaixar uma peça em uma determinada estrutura coberta por palha por bagaço. Essa estrutura pode ser montada fora dessa área de risco? Sim. Então essa medida deve ser seguida. Se não, vamos para o próximo passo. Todo trabalho a quente, independente de onde ele seja executado, necessita de checklist. O checklist do equipamento a ser utilizado e o checklist do trabalho a quente num todo. O checklist do equipamento deve possuir as conferências dos itens de especificação técnica e operacional do próprio equipamento, conforme o manual do fabricante. O checklist da atividade devem possuir itens de conferências gerais, que vão desde preparação, execução, monitoramento pós o término de trabalho a quente e sistema de combate a incêndio caso as medidas de segurança falhem. Cada item de ambos os checklists devem ser conferidos a fundo e testados, se possível. Bom, então o que é necessário para fazer uma análise e uma liberação segura de trabalhos a quente? Vamos voltar para a nossa aula de incêndio, onde a gente aprende a teoria do fogo. A gente aprende que o tetraedro do fogo é composto de calor, combustível, comburente e reação em cadeia. Para fazer uma liberação segura, nós devemos analisar cada fator individualmente e realizar ações para cada risco também de forma individual. É impossível eliminarmos o calor de um trabalho a quente, mas é possível direcionarmos o local em que esse calor é emanado. Como plano de ação preventivo, nesse caso, utilizamos o resfriamento, molhando todo o material combustível, desde que seja sólido, em torno do trabalho a quente. Caso seja possível, devemos remover todo o material combustível ao entorno do trabalho, no raio de 11 metros, garantindo como plano de ação para esse fator o isolamento. Caso não seja possível remover todo o material combustível no raio de 11 metros da atividade a quente, voltamos à primeira opção, eliminando o calor através de resfriamento. O comburente não pode ser eliminado do trabalho a quente, tendo em vista que ele é um fator importante para que a atividade a quente aconteça. Mas é importante tratarmos de atmosferas explosíveis, onde o trabalho a quente é realizado próximo a locais com líquidos combustíveis, atmosferas com vapores e gases inflamáveis. Caso, através da medição de gases, seja identificada uma atmosfera explosiva, o trabalho a quente não pode ser executado, até que a área seja expurgada. Outros fatores que abrangem a atividade de trabalho a quente é a operação da planta num todo. É necessário entender aonde aquela atividade vai impactar no processo. É muito importante que exista um quadro de gestão visual de trabalhos a quente, onde esse quadro possui a planta baixa do empreendimento e nele estejam identificados os locais em que estão acontecendo trabalhos a quente e que esteja sempre atualizado, com o consentimento da equipe de controle de emergências e brigada de incêndio. E por fim, a equipe de emergências deve monitorar o trabalho a quente por no mínimo 30 minutos após o seu encerramento. Bom, guerreiros e guerreiras, chegamos ao fim de mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Força e honra!